Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem, né? Hoje nós vamos trabalhar a aula de preposições 2, portanto, se você está assistindo a 2, não assistiu a 1 ainda, dá uma olhadinha na 1, tá? Porque aí você consegue ter uma noção melhor, completa desse tema. Bom, gente, locução prepositiva. Vamos entender o que é locução prepositiva. É um conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. A última palavra dessa locução é sempre uma preposição, tá? Então, a primeira palavra, que geralmente é uma auxiliar, não precisa ser uma preposição, pode ser alguma outra palavra de outra classe gramatical, tá? Bom, locução a gente já viu, né? A gente tem locução verbal, a gente tem locução adverbial, locução prepositiva, né? Então, é quando a gente usa mais de uma palavra sempre. No caso dos verbos, a gente vai ter um verbo auxiliar, né? E um verbo principal, né? E nesse caso, a gente vai ter duas preposições, né? Que vão formar uma preposição só. Vamos lá. Olha, abaixo de, né? As principais locuções prepositivas. Abaixo de, a fim de, apesar de, ao invés de, em vez de, junto com, acima de, além de, antes de, diante de, graças a, junto de, acerca de, a par de, depois de, em fase de, junto a custa de. Vamos formar algumas frases aqui pra gente entender. Ó, abaixo de, a gente pode falar... abaixo do meu chefe só tem o gerente. Não, mentira. Que aí não faria sentido, né? Porque tem uma empresa inteira embaixo do chefe. Mas vamos lá. Abaixo de mim está o gerente de compras, né? Então, abaixo de. Quem tá logo a seguir, né? Embaixo. Ó, uma que pode dar... Essa aqui, ó. Ao invés de, em vez de. São duas equivalentes, mas vamos lembrar como a gente escreve, né? Ou a gente fala ao invés de ou em vez de, né? Não dá para ser mistura, uma mistura delas, né? De vez em quando a gente fala em invés, não, gente. Ao invés de ou em vez de, né? Que dá essa ideia de uma troca, uma substituição, né? Em vez disso, aquilo, né? Ao invés disso, aquilo. Ó, graças a, né? Tipo, graças a Deus, é o que a gente mais usa, né? Graças a Deus. Junto de, né? Dessa ideia de você estar unido, junto de... Fique junto de mim, né? Acerca de, né? Aquela coisa que tá perto também. Não, eu tô acerca, né? Tipo, Na verdade é o seguinte, eu falei que tá perto, né? É porque eu pensei em cerca. Mas então, a cerca é quando você tá a par, é a mesma coisa. Tipo assim, eu tô acerca disso, né? Não, já estou acerca desse problema. Então, já estou a par, né? Você tá ali, você tá perto também, né? Depois de, em fase de, junto a, né? Junto a mim, junto a ele, junto de, né? Mesma coisa. E a custa de, né? A custa de muito conseguir isso, a custa de muito trabalho, né? Então, ela, nesse caso aqui, gente, ela vem com a crase obrigatória, tá? A gente vai perceber que tem algumas locuções que vêm com a crase porque é necessário. Temos aqui defronte, né? Defronte tem essa a ver com de frente, né? Defronte é tipo frente a, mesma coisa. Em via de, né? Que você tá no caminho já. Tipo, tô em via de terminar o meu artigo, né? Tô em via de. Sob a pena de, né? Desobedeceu a mãe sob a pena de ficar 1 mês de castigo. Então, ele desobedeceu mesmo assim, mesmo sabendo de qual seria a pena, né? A respeito de, né? Fácil, ao encontro de. Outra que é, olha, gente, essa daqui
a gente precisa falar sobre essa daqui, essas duas. E como elas são opostas, ok? A gente precisa pensar nisso quando você for escrever sua redação. Se você quiser usar uma dessas expressões, dessas locuções, você precisa entender que se você vai ao encontro de, você vai encontrar aquela pessoa. Tipo assim, hoje eu vou ao encontro Hoje eu vou ao encontro da minha melhor amiga. Então você está indo encontrar. Você está chegando no mesmo ponto dela, né? Um ponto combinado. Imaginem que vocês combinaram numa lanchonete que tem na esquina da casa, sei lá, de uma de vocês. E você chegou lá, né? E você está indo ao encontro de. Você está saindo da sua casa para encontrar com ela. Agora, se você vai de encontro a nossa, ontem na avenida um carro foi de encontro ao outro. Então, olha só, de encontro é pá, é colisão. Ao encontro de é sair do seu ponto para encontrar. Então, pensando nisso, no sentido de, né, uma ideia vai de encontro a outra, ou uma ideia vai ao encontro da outra, né? Por isso nós temos uma oposição. Se você concorda, se você corrobora com a ideia, né, que está sendo tratada, sei lá do que, você vai ao encontro dessa ideia. Agora, se você, né, se é uma coisa que te desagrada completamente, você vai de encontro. Não você necessariamente, mas uma ideia vai de encontro a outra. Então, olha, colisão, não dá certo. Se uma ideia vai de encontro ao encontro da outra, é porque elas vão se encontrar em algum lugar e tá tudo certo, ok? Bom, através de... Fácil, né? Através de, gente, não tenham dúvidas quanto ao através. O através não é só uma questão de... Já me perguntaram isso uma vez, né? Mas o através, eu aprendi que o através é um meio, mas é um meio não necessariamente um meio físico. Você não precisa, vi através da janela. Não importa, você pode escrever, cheguei onde eu queria através de você, muito obrigada. Então, assim, o meio pode ser físico ou o meio pode ser uma pessoa. É um meio, eu entendo que fala, né? Quando a gente fala de através, é uma coisa pela outra, através da outra. Mas só que isso pode ser no sentido figurado ou no sentido denotativo, né? Conotativo ou denotativo, vocês lembram disso também, né? Pode ser, eu vi através da janela, né? O meio físico, ou eu vi através dos seus olhos que você estava falando a verdade. Então, em ambos os casos a gente pode usar através de, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Pode confiar. Bom, em frente de, né? Em frente de é fácil. Você tá em frente... Tô em frente da sua casa, né? Aqui a gente pode colocar o D mais A aqui, em frente da sua casa. Ok? Combinação e contração da preposição, né? Quando as preposições a, de, em e p unem-se a certas palavras formando um só vocábulo. Essa união pode ser por, né? Nós temos vários tipos de união. Pode ser. Combinação, né? Ocorre quando a preposição, ao unir-se a outra palavra, mantém todos os seus fonemas. Então, olha, a preposição a, mas o artigo masculino o faz ao. Ou a preposição a, juntado ao artigo masculino os, faz aos. Percebam, né? Ela mantém todos os seus fonemas. Você consegue ouvir a e você consegue ouvir os outros. Ao, aos. Ok? Então, nada é cortado, né? Então, essa é por combinação. Mantém-se todas as palavras intactas. Todas as preposições e os conectivos, né, os artigos. Mas existe também a contração, né? Ocorre quando a preposição sofre modificações,
na sua estrutura fonológica ao unir-se a outra palavra. Então, olha, a modificação vai ocorrer, diferente da outra, que é só uma associação, essa tem, né, uma contração, uma aglutinação, alguma coisa vai mudar. As preposições de e em, por exemplo, formam contrações com os artigos e com diversos pronomes. Vamos ver. Veja. Do, dos, da, das. Num, nuns, numa, numas. Disto, disso, daquilo. Naquele, naqueles, naquela, naquelas, né? E aqui a gente está falando, olha, dos artigos de e em, né? O de e o em aqui, nesse caso, a gente tem o de aqui, né? E a gente tem o em aqui. É o em mais um, né? Num. Observe outros exemplos. Em mais a, na. Em mais aquilo, naquilo. De mais aquela, daquela. De mais onde, donde. Observação. As formas pelo, pela, pelos, pelas resultam da contração da antiga preposição per com artigos definidos. Então, o per, gente, não se usa mais, né? Per é uma coisa arcaica que a gente não usa mais na língua brasileira, assim, né? Porque é o português brasileiro. No português de Portugal, talvez, eu não tenho certeza, né? Então, nós temos aqui o per mais o, que faz o pelo, né? Que a gente já tá super acostumado com pelo, a gente usa todo dia. Ok. Encontros especiais. A contração da preposição a com os artigos ou pronomes demonstrativos a, as ou com o a inicial dos pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, resulta numa fusão de vogais que se chama crase. Olha o que eu estava falando aí há pouco tempo. Crase, querida crase. Que deve ser assinalada na escrita pelo uso do acento grave, que é aquele acentinho assim, ó, virado para cá. Exemplo, a mais a igual a craseado, né? Então, aquilo que a gente, recapitulando aqui, se o verbo tiver uma preposição, né? Então, a gente tem aqui, sei lá, dar. Transitivo direto e indireto. Quem dá, dá algo a alguém. Então, é transitivo, direto e indireto. Ok. Então, se a gente fala aqui, dei o bombom a mamãe. Esse a aqui é o a de a mamãe, certo? Vou colocar um outro substantivo para ficar mais simples. Vamos lá. A professora. A professora, né? Qualquer substantivo, ele tem um artigo subentendido, né? Ele pode estar elíptico, mas todo substantivo, né? A caneta, a TV, a menina, os óculos, né? Então, a professora tem um artigo. Se o verbo dar, né? Ele pede uma preposição
quanto a pessoa, né, o complemento a quem você vai dar, e o bombom é o complemento direto, a professora é o complemento indireto, então aqui vai ter crase. Por quê? A gente vai juntar o a de professora mais o a do verbo, a preposição do verbo. Desculpem. Então, gente, nesse caso nós vamos formar a crase, né? Mesma coisa, se a gente tiver, né, preposição mais os pronomes demonstrativos, aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo, tá? Porque vai juntar com o azinho inicial deles, tá? Então, a gente pode colocar assim: obedeci. Quem obedece, obedece a. Opa. Desculpem, gente. Obedeci aquela moça. Você obedeceu a aquela moça, ok? E aí você faz essa marcação aqui no próprio demonstrativo, aquela. A minha letrinha ficou péssima, mas enfim, né? A gente faz o melhor que a gente pode. Me desculpem. Principais relações estabelecidas pelas preposições. Bom, né, as palavras elas estão aí, elas não estão aí de bobeira à toa, né? Então elas estabelecem relações umas com as outras. Então quais são as relações que as preposições ajudam a estabelecer? Autoria, né? Essa música é de Roberto Carlos, então olha. Propriedade também, o de, ele faz essa coisa de propriedade. Essa blusa é minha, é de Bárbara, né? Essa blusa é de Bárbara, ou da Bárbara, né? A gente junta o de mais a. Lugar, né? Estou em casa. E de tempo, né? Viajei durante as férias. Modo ou conformidade. Vamos escolher por sorteio, né? A forma com qual você vai escolher o modo é através do sorteio. Poderia ser um através aqui também, tá, gente? Ao invés de por. Causa. Estou tremendo de frio. A causa de eu estar tremendo é o frio. Assunto. Não gosto de falar de política. Falar sobre política. Fim ou finalidade. Né? Aqui o assunto, gente, o destaque está no lugar errado. Eu só fui perceber isso agora. Vocês me desculpem. O destaque é aqui, ó. Não gosto de falar sobre, tá? Esse é o tema da conversa. Por isso que é o assunto, é sobre algo, tá? Não é de, não gosto de falar, não. Isso aqui era pra estar pretinho e aqui vermelho, tá? Então, eu não gosto de falar sobre política. Fim ou finalidade? Eu vim para ficar. Então, para, ele vai dar também essa ideia de finalidade, né? Foi para quê? Qual é o motivo, né? Qual é a finalidade? Instrumento. Paulo feriu-se com a faca. Qual foi o instrumento que ele estava manuseando, né? Foi com o quê? Com a faca. Companhia, né? Hoje vou sair com meus amigos, né? A mesma preposição. Tem uma coisinha grudada aqui. Peraí. Tirei. A mesma preposição, tá vendo? Ela serve para outras coisas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui instrumento, foi o instrumento com o qual ele se feriu, né? A gente também tem companhia, né? Vou sair com meus amigos. O meio, né? Voltei a andar a cavalo. Tá? Matéria, né? Matéria com que efeito? Qual material? Então, devolva-me meu anel de prata.
É o material, é a matéria do anel, de prata. Posse, né? Aquilo que eu estava falando, olha. Este é o carro de João. De alguém. Oposição, né? O Flamengo jogou contra o Fluminense. Conteúdo. Tomei um copo de vinho ou com vinho, né? Aqui um copo de vinho dá uma ideia um pouquinho mais metonímica, né? Parte pelo todo. Ou no caso, o continente pelo conteúdo, né? Mas no caso aqui não. O caso é o conteúdo mesmo. Então nós temos aqui, ó. Tomei um copo de vinho ou com vinho. Você pode escolher. Preço, né? Vendemos o filhote do nosso cachorro a R$300 ou por R$300. Não vendam animais. Coloquei esse exemplo aqui, ó, nem tinha. Não, gente, não compre, adote. Um monte de animal aí precisando de adoção, tá? Só uma dica da tia Bárbara aqui pra você. Origem. Você descende de família humilde. Então, da onde você vem, né? De que lugar? Então, origem, né? Especialidade. João formou-se em medicina, né? Então, aqui você coloca a especialidade. Em que é a sua especialidade? A minha é letras. Destino ou direção? Olhe para frente, né? Para onde você vai? O para aqui é, né, destino ou direção. Para onde você está indo? Né? Olhe para frente, olhe para trás, olhe para o lado. Ok? Distinção entre preposição, pronome pessoal oblíquo e artigo. Preposição. Ao ligar dois termos, estabelecendo entre eles relação de dependência, o a permanece invariável, exercendo função de preposição. Por exemplo, fui a Brasília. Então, olha só. Ao ligar dois termos, estabelecendo entre a relação de dependência, o a permanece invariável. Isso daqui, gente, é só pra gente não ter dúvida. Quando você tiver que reconhecer o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um pronome oblíquo, né? Que todos podem ser representados pela letra A, todos eles. Qual vai ser a diferença entre eles? Bom, a preposição é invariável, né? Então, fui a Brasília, fui a João Pessoa, fui a Belém. Continua sendo a mesma coisa. O máximo que pode acontecer, dependendo do lugar, você vai fazer uma crase, né? No caso de Brasília, não. E o pronome pessoal oblíquo? Bom, ao substituir, né, o pronome pessoal oblíquo, ele vai substituir um substantivo na frase. Então, perceba, tá faltando um substantivo? Tem alguma indicação de que isso é uma substituição? Então, olha, eu levei Júlia a Brasília. Então, levei-a a Brasília. A gente tem, olha só, os dois as, inclusive, aqui. A preposição e o artigo. É diferente, percebem? Né? Um substitui um nome, né? O outro não, o outro é só uma parte integrante do verbo, né? O verbo precisa dessa preposição. Quem leva alguém a algum lugar, né? Leva alguma coisa a algum lugar. Então, tem essa preposição aqui obrigatoriamente. E o artigo? Bem, ao anteceder um substantivo determinando. Então, o artigo é aquilo que vai determinar, né? Olha, a caneta, a bota, a flor, né?
Isso falando da letra A, como a gente está aqui diferenciando as funções dessa letra A, preposição, artigo, pronome oblíquo, né? Tô falando só do A, mas o bolo é artigo também, né? Então, olha, ao anteceder o substantivo determinando, você vai determinar o sexo daquele substantivo, né? O sexo não, desculpem, o gênero. É bolo, né? O bolo é masculino, a caneta é feminino, a bota, ok? Preposição, leitura, preposições, leitura e produções de texto, né? Isso aqui é só um recadinho sobre, né, as preposições. A referência constante às preposições, quando se estuda a língua portuguesa, demonstra a importância que elas possuem na construção de frases e textos eficientes. O texto eficiente, gente, é aquele que comunica, né? No caso do texto da redação, né, da redação do Enem, que é um texto mais específico, não basta só comunicar. A gente sabe muito bem, né, que o texto tem que ser tem que ter coesão, coerência, tem que estar escrito corretamente, tem que falar do tema, não pode fugir do tema, não pode fugir do seu compromisso, né, de dar a sua opinião no texto, né, porque a gente fala de um texto argumentativo, né? Então tem N questões, né? Mas eficaz, né? A gente começa a ver a eficácia de um texto eficiente se ele comunica, né? E em textos sem preposições ou usadas preposições de maneira incorreta, ele vai ter um grave problema, né, de compreensão. As pessoas não vão compreender muito bem o seu texto. Então, olha, a referência constante às preposições, né, quando se estuda a língua portuguesa, demonstra a importância que elas possuem na construção de frases e textos eficientes. As relações que as preposições estabelecem entre as partes do discurso são tão diversificadas quanto imprescindíveis. Então, ao mesmo tempo que elas são diferentes, né, elas são indispensáveis, cada uma delas, né? É necessário que cada uma delas faça parte do texto. Então, seja em textos narrativos, descritivos ou dissertativos, noções como tempo, lugar, causa, assunto, finalidades e outros costumam participar da construção da coerência textual e da obtenção dos efeitos discursivos. Então, olha só, né? Isso daqui, noções como tempo, lugar, causa, assunto, isso aqui costuma participar da construção da coerência textual. A gente não pode fugir desse fato. Para ter coerência textual, você precisa ter essas noções, né? De tempo, lugar, causa, assunto, finalidade e outros, tá? Por isso, as preposições são imprescindíveis, né? Elas não podem faltar no seu texto e, logicamente, utilizadas de forma correta. Bom, é isso. A gente fica por aqui.